Acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Dúvidas para abrir uma empresa? Boa tarde, pessoal. Meu nome aqui é Zaidan. É uma pena porque eu estava querendo muito apresentar essa palestra aqui na Campus Party e justo a essa hora, agora 5h30, a Local Web, ali, que é a empresa onde eu trabalho, está tirando a maior selfie do mundo, então talvez acho que atrapalhou um pouquinho o público, mas estou aqui para falar para vocês sobre uma palestra que eu gosto muito de fazer, que eu tenho um maior carinho por ela, porque é uma visão bem pessoal do que eu entendo pela comunidade de software livre, das experiências que eu construí ao longo dos anos junto à comunidade de software livre. E eu tenho um pouco de dificuldade para nomear essa palestra, inclusive. E aí, então, eu costumo chamar ela, eu inscrevi ela aqui como a importância do software livre na cultura digital ou por que o software livre continuará a ser relevante. Aqui tem o meu nome, meu Twitter, se vocês quiserem me seguir, um pouquinho mais sobre mim. No final eu falo um pouquinho mais sobre mim também, mas só para adiantar, vocês saberem quem que eu sou. Hoje eu trabalho na Local Web, como eu falei, como evangelista de tecnologia lá, e passei por várias comunidades aí, enfim, coordenei a comunidade do Ubuntu aqui de São Paulo por um bom tempo e já fiz coisas para Mozilla, para Open Knowledge Foundation, para galera da Espírito Livre. Então, já passei por várias comunidades, já fui editor da Linux Magazine, enfim, várias experiências aí. Trabalhei com o terceiro setor, com projeto de inclusão digital. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre essa ciência maluca aí, que a gente está aqui 7 dias debatendo ela, que é a ciência da computação. Se a gente parar para pensar, é uma ciência muito nova, muito recente. O primeiro computador que existiu, o primeiro computador que não tinha partes mecânicas atrasando a computação, foi o ENIAC, esse computador aqui. Ele surgiu em 1945, no final da Primeira Guerra, só que a existência dele só foi revelada ao mundo depois que a guerra acabou em 46, né? E isso é muito pouco tempo, né? Se a gente pensar em termos históricos, em termos científicos, é uma ciência que surgiu aí há 70 anos, no máximo, né? Se a gente pensar que a gente tem ciências aí como a filosofia, a medicina, a botânica, que vem lá desde os gregos, lá em 5.000, 6.000 anos antes de Cristo, a ciência da computação é uma ciência muito recente, né? Mas o interessante é pensar que ela já surge de uma forma multidisciplinar, ou seja, ela surge aí emprestando conceitos de diversas outras ciências que já existiam, com a matemática, física, engenharia, né? Dentro das diversas engenharias, a mecânica, elétrica, materiais, etc. E até mesmo conceitos de áreas das humanas, como a lógica e a linguística, no momento de se criar as primeiras linguagens de programação, né? Então ela já surge com essa bagagem, unindo conhecimentos de diversas outras áreas que já existiam há muito mais tempo, né? E é uma evolução muito rápida, né? Se a gente pensar que a gente saiu disso aqui, ó, há 50 anos atrás, menos até, né? 30 anos atrás, o Anawaki o primeiro emprego dele foi loader. Ele ficava colocando os cartões na máquina, os cartões perfurados. Se você pensar que 30 anos atrás a gente programava assim e hoje a gente programa assim, é um salto enorme, em muito pouco tempo, né?
E aí, bom, os computadores surgem lá na década de 40, começam a surgir, e ao longo dos anos vão evoluindo. O ENIAC lá, que eu mostrei para vocês, ele ocupava todo um prédio enorme, vários andares. Quando ele gastava tanta energia que quando ele foi ligado, deu um blackout na cidade. E eles vão evoluindo até chegarem a isso aqui, uma coisa um pouco menor, que já ocupa um armário grande, né? Mas já é bem mais compacto. E nessa época aqui, nos anos 60 até os anos 60, né, não existia essa dicotomia, essa separação entre software livre e software proprietário. Todo software era livre. O que a gente entende hoje por livre, né? Por quê? Porque imagina, você é um vendedor da IBM. Você precisa vender esse trambolho aqui, ó, que ocupa essa área aqui, para uma empresa. E aí, o cara que você vai vender nunca ouviu falar desse negócio que chama computador. Então você precisa convencer ele que isso aqui vai ser o negócio que vai resolver o problema dele. Aí você fala o quê? O que eu faço com isso? Né? O cara que vai comprar. Eu faço o que você quiser. O que você precisa? Você precisa calcular a sua folha de pagamento? Então eu te dou um software para você calcular a folha de pagamento. Você precisa de um sistema de gestão? Eu te dou um sistema de gestão. Você precisa calcular os seus tributos? Eu te dou um software para calcular os seus tributos. Eu te dou aquilo que você precisar, né? E era dado na forma do código-fonte, né? Que as linguagens que a gente tinha até então, o C ainda não tinha surgido, então a gente tinha linguagens que eram abertas e, enfim, precisavam ser compiladas para cada arquitetura, que variava mais do que varia hoje ainda. E nessa época aqui, né, a IBM é a pioneira aí desse universo, né? E o grande negócio da IBM era vender o hardware, né? O dinheiro estava no hardware, né? Então ele precisava convencer você a comprar aquilo e obviamente, esses grandes servidores que eu mostrei para vocês, essas coisas, esses equipamentos enormes, né? Inclusive tem algumas curiosidades. Você sabe por que, por exemplo, Olerite chama Olerite? Alguém já parou para se perguntar por que Olerite chama Olerite? Não sabe, né? Hermann Olerite é o fundador da IBM. E um dos primeiros usos dos computadores nas empresas era calcular a folha de pagamento. Não sei se já tentaram calcular uma folha de pagamento, mas dá trabalho até hoje. Você tem que calcular a hora extra, o período que o cara trabalhou, não trabalhou, 50% a mais, férias, 1/3, adicional disso, adicional daquilo, desconto, não sei o quê. Imagina naquela época que não tinha computador, não tinha planilha, o cara tinha que fazer isso na mão, uma régua de cálculo, trabalho que não dava, né? Então, Olerite vem por conta da IBM, né? Os primeiros usos dela. A IBM vendeu um computador. Outra curiosidade, o censo que a gente faz nacionalmente, ele dura 10 anos, né? A gente faz de 10 em 10 anos, né? Faz de 10 em 10 anos porque era o tempo que a gente precisava para compilar todos os dados. Passava um ano coletando os dados do país e passava 9 compilando e calculando esses dados. Quando a IBM conseguiu vender o primeiro computador para o governo americano, esse tempo caiu de 10 anos para 6. Né? Então já foi um grande avanço aí. Mas, nos anos 70, a coisa começa a mudar. Né? E algumas empresas, né, que a gente conhece começaram a perceber que o software também poderia gerar dinheiro. Poderia gerar renda, gerar faturamento, né? E criaram esse modelo de licenciamento que é o que hoje a gente conhece como predominante, né? Ó, tá chegando uns brindes aqui para vocês. Deu uma atrapalhada ali o negócio, mas pelo menos chegou uns brindes para sortear aqui no final. Tem até bastante coisa. Bom, e algumas delas sobreviveram, né? Outras nem tanto, né? Opa. Esse aqui é o Luiz, gente, meu chefe, tá? Então, por favor, depois vocês avaliem bem a palestra. E lá nos anos 70 que começa o mundo dos desktops, né? É lá que surgem os desktops com a Apple, o Apple II, primeiro desktop que foi comercializado em larga escala
no mundo, mas é interessante lembrar que nessa época o Unix já existia e já era o sistema operacional mais avançado do mundo. Só que ele não tinha, os computadores pessoais não tinham capacidade para rodar esse sistema. Ele rodava nesses grandes computadores, nesses grandes servidores, né? Mas ele já existia e já era o sistema mais avançado naquela época. Eu esqueci só de... que vai ter um vídeo nesse... Bom, e aí a gente pula para a década seguinte, de 80. Em 1984, a gente já não consegue ter mais nenhum sistema operacional aberto. Todos os sistemas operacionais são proprietários, né? E nesse momento, esse cara aqui, o Richard Stallman, ele é um pesquisador do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e ele é um cara que viveu esses anos anteriores aqui. Ele é um cara que viveu os anos 60, que viveu os anos 70, e viu toda essa transformação que pra gente hoje é o status quo, né, da computação. E aí ele resolve não compactuar com essa mudança e resolve falar assim, caramba, eu não consigo mais ter acesso a código-fonte nenhum, não tem nenhum sistema operacional que eu possa ter acesso ao código. Por quê? Porque ele recebe lá na universidade, né? O MIT é uma das instituições pioneiras na computação no mundo até hoje, né? Eles recebem uma impressora, ele tenta usar a impressora num Unix proprietário que tinha lá na época, não consegue, e aí ele faz o quê? Ele pede para a Xerox, que era a fabricante da impressora, o código-fonte para ele portar o drive para esse sistema operacional. E aí eles falam, não, a gente não faz mais isso. A gente fazia no passado, mas agora a gente não faz mais. E eles revoltam com isso. Ele fala, pô, eu não vou compactuar com esse negócio, né? Eu sou um desenvolvedor de software, eu sei fazer sistema operacional e eu vou eu criar um sistema operacional sozinho. Se alguém quiser me ajudar, pode vir comigo e a gente vai fazer junto e eu vou liberar esse sistema operacional para quem quiser utilizar, né? E é aí que ele resolve criar o projeto GNU, que é esse símbolo aqui, que eu vou colocar depois um videozinho para vocês verem, e cria as bases do movimento do software livre que a gente conhece hoje, lá na década de 1984, né? E fazer um sistema operacional é um negócio que não é fácil, é complexo, né? É mais ou menos comparável a você construir o seu próprio carro, né? Vocês conhecem gente que constrói carro? Conhecem? Eu conheço, não são muitos, mas a gente conhece, já ouviu falar que tem uns caras que constroem carro e tal. Então, é a mesma coisa. Existem uns caras que constroem seu próprio sistema operacional. Não são muitos, mas eles existem, né? E construir um sistema operacional é mais ou menos como construir um carro. Então você tem que começar a construir peça por peça, né? Então você compra uma plataforma, vai no ferro velho, tira lá uma plataforma que está boa, compra o motor, vai comprando as peças e vai montando. No caso do sistema operacional, foi isso que o Richard Stallman fez. Ele foi montando os componentes que eram necessários para criar um sistema operacional, né? Então ele começou fazendo um compilador C, aí ele fez um link editor, um editor de texto, um assembler, e foi montando o sistema operacional pouco a pouco, né? E aí tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que é de um documentário que chama Revolution OS, que é um pedacinho dele falando sobre esse projeto, tá? Consegue jogar aí o áudio? Consegue jogar o áudio aí? Deixa eu tentar voltar aqui. You would have to get a proprietary operating system. The developers of those systems didn't share with other people. Instead, they tried to control the users, dominate the users, restrict them, saying, if to get this system, you have to sign a promise you won't share with anybody else.
And to me, that was essentially a promise to be a bad person, to betray the rest of the world, cut myself off from society, from the cooperating community. And I had already experienced what happened when other people did that to us, when they refused to share with us because they had signed these contracts, and it hurt the whole lab, kept us from doing useful things before. So I just wasn't going to do that. I felt this is wrong. I am not going to live this way. And from experiences like this, he developed a profound hostility to the idea of intellectual property in software. He eventually acted this out by founding the Free Software Foundation. So I looked for another alternative, and I realized I was an operating system developer. If I were to develop another operating system, and then as the author encourage everyone to share it, say, everyone, you come and get it, use this, form a new community, not only could I give myself a way to keep using computers without betraying other people, but I'd give it to everybody else too. Everybody would have a way out of that moral dilemma. And so I realized this was what I had to do with my life. I actually began the project in January of 1984. That's when I resigned from my job at MIT to start developing the GNU operating system. Now I should explain that the name GNU is a hack because it's a recursive acronym. It stands for GNU's not Unix. You see, so the G in GNU stands for GNU. And what the name means is I was developing a system that was like the Unix operating system, but was not the Unix operating system. This was a different system. We would have to write it completely from scratch because Unix was proprietary. We were forbidden to share Unix. We couldn't use Unix. It was useless for a community. So we had to write a replacement for it. Throughout the Então, eu sempre passo esse videozinho porque às vezes as pessoas nem sempre conhecem, né? Tem uns aqui que já estão careca de conhecer, que nem o Aranauá, que já viu 1 milhão de vezes o Stallman, mas é legal para entender um pouco a motivação que levou ele a criar o software livre, né? Então ele fala, até em outro momento desse documentário, ele fala, eu era um pesquisador, eu sou um pesquisador, eu sou um acadêmico. Como que eu vou me beneficiar das pesquisas que os meus pares fazem se eu não posso olhar o código-fonte deles? Como que eles vão se beneficiar daquilo que eu estou fazendo se eles não podem olhar o meu código-fonte, né? Então, eu acho que muito do espírito do software livre vem desse espírito da academia, né? Que é o berço aí de onde o software livre nasceu, lá no MIT, né? Que tá imbuído aí desse espírito de cooperação, né? Esse espírito que é o que? O espírito da academia da ciência, né? Essa ciência moderna aí criada por Isaac Newton, né? Que tem essa frase famosa que fala: se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes, né? Então era isso que ele queria. Ele queria que as pessoas pudessem ter acesso às pesquisas que ele fazia, e ele também queria se beneficiar do que os outros estavam fazendo, porque o que ele estava vendo é que a tendência do mundo estava indo para um lado onde isso seria impossível de acontecer, né? E aí cara, foi muito macho, largou um emprego lá numa instituição de ponta, falou, não, eu vou fazer esse negócio, se alguém quiser fazer, vem comigo. Eu acho que ele não tinha nem ideia do tamanho que isso ia se transformar, e ele acabou criando um movimento que hoje é muito maior do que o projeto GNU, né? Que é algo muito mais importante, muito maior até do que o projeto que ele criou. E é esse espírito aí, né? O espírito da colaboração, do compartilhamento, do intercâmbio, da avaliação por pares. Isso aqui é o software livre e isso aqui é a ciência, a nossa ciência moderna de hoje, né? E o interessante também, né? É esse espírito da universalização aí do conhecimento, né? Que está na base da fundação aí do software livre. E é interessante também, isso aqui aí é um ponto que eu gosto de focar, quando vocês ouvirem alguém falar em software livre, tentem entender o que ele está se referindo. Porque, na verdade, software livre são 3 coisas, podem ser 3 coisas. Então, é uma categoria de software, é um software que é feito segundo esse modelo de colaboração, de compartilhamento, etc.,
é um modelo de desenvolvimento, né? E é também um movimento sociopolítico, é um movimento que prega que software deve ser feito dessa forma, né? Com esse espírito, né? Porque software nada mais é do que a formalização do conhecimento, e o conhecimento tem que ser livre, né? É isso que a gente entende. Mas eu, por exemplo, eu entendo essas três coisas, mas às vezes tem pessoas que a gente vai ouvir falar sobre software livre que só estão falando de uma ou de outra, né? Mas na verdade eu creio que software livre é essas três coisas juntas aqui, né? Então eu acho que o software livre tem muito desse espírito da ciência, da academia, que está lá na base da fundação dele, né? E é legal de perceber também que nessa época, vocês viram ele falar no vídeo, né? Ele quis fazer, o Unix era o sistema operacional mais avançado da época. E aí ele não quis fazer assim, vou fazer um sistema operacional qualquer, vou fazer qualquer porcaria, vou deixar as pessoas olharem. Não, ele se baseou naquilo que existia já de mais moderno na época, que era o Unix. E inclusive, ele pensou assim na cereja do bolo. Ele falou, eu vou dar um passo à frente do Unix, né? Vou avançar um passo. Que eu vou fazer o quê? Eu vou implementar um Unix com microkernel, que era a ideia dele inicial, né? Que era um kernel diferente daquele que a gente usa até hoje no Linux, que é a arquitetura monolítica. Ou seja, um kernel que é compilado como um bloco só, né? E aí tem todo um debate histórico entre o que era melhor, arquitetura monolítica, arquitetura de microkernel, Linus Torvalds, com o Tenenbaum, enfim, tem todo um debate histórico que vocês podem pesquisar depois. E a gente pula para uma outra década. Ele começou lá em 84 a fazer cada uma das peças, cada uma das partes que precisavam para criar um sistema operacional. E aí chega em 1991, ele já está com o carro dele lá, o sistema operacional quase todo pronto, estava faltando um motor, né? Para que serve um motor? É o que eu falo, né? Um carro serve para alguma coisa sem um motor? Não. Mas um motor também não serve para nada sem um carro. Ou seja, o kernel ele é uma parte do sistema operacional, né? E é por isso que vocês vão ouvir pessoas falando GNU Linux e não só Linux, né? Por quê? Porque o sistema GNU estava totalmente pronto e só faltava um kernel. E o que as pessoas faziam normalmente era compilar esses programas do sistema GNU e usar ele com um kernel de um sistema Unix proprietário, que normalmente era comum nas faculdades americanas lá daquela época. Sun OS e outros kernels que a gente tinha aí, HPX, o AIX, esses que a gente até hoje tem, né? E aí o Linus, que era um estudante lá de computação com 21 anos, lá da Finlândia, jogou na internet e falou assim, o projeto dele, foi um projeto acho, de conclusão da faculdade dele, falou, esse aqui é o kernel que eu fiz para o projeto GNU, não é nada muito grande, é uma coisa simples, nunca vai ser tão grande quanto o projeto GNU, mas quem quiser utilizar e quiser colaborar, ele está aqui, né? E aí que a gente surge com aquilo que a gente entende hoje de Linux ou GNU Linux, né? E aí que nasce o pinguinzinho aí, né, o Linux. E aí é interessante perceber também que nessa época, 91, está surgindo um outro negócio, está bem embrionário, né, que é a internet, né? Que na verdade é um projeto que já vem lá também desde a década de 60, que começa a se tornar aberto, sai da faculdade, né? Vocês podem ter ouvido também. Tem meia hora, tá bom. Ainda dá para terminar. Vocês já ouviram falar, a internet era militar. Mentira, a internet nunca foi militar. A internet foi um projeto de pesquisa financiado pelos militares, mas que sempre foi civil, né? Os militares tinham a Milnet, que era a mesma rede, só que fechada para os militares. A rede da internet que a gente veio evoluiu da ARPANET, que era o braço científico da internet, né? E nesse momento, na década de 90, ela começa a se expandir para fora da rede, começa a se tornar comercial também, né? Então, interessante perceber que tanto a internet e o software livre tem o berço no mesmo lugar, na academia, né? Lá nas universidades, né? E quando a internet
ela sai da academia, ela acaba levando também o software livre. Porque as academias foram os primeiros lugares que perceberam a importância pedagógica do software livre, né? Perceberam como era mais fácil ensinar sistemas operacionais para os meus alunos se eu tivesse um sistema operacional cujo código pudesse ser olhado, né? E é daí também que surgem as primeiras distribuições, porque como o sistema operacional é modular, eu podia pegar os programas que eram importantes para o meu curso, disponibilizar eles na intranet da universidade, e eu chamava aquilo de uma distribuição. Então os meus alunos precisam de um compilador C? Vou colocar lá. Precisam de um compilador Pascal? Vou colocar lá. Precisam de um editor de texto? Então eu já disponibilizava todos aqueles softwares que eram importantes para o curso ali na intranet e deixava acessível para os alunos. E quando a internet sai da academia, ela também acaba tornando mais fácil o acesso a esses softwares por meio da internet, né? E aí explode, porque isso propicia uma colaboração muito maior, né? As pessoas começam a colaborar mais com os softwares, começam a utilizar mais os softwares, começam a reportar mais bugs, começam a colaborar mais com os softwares, e a gente tem uma explosão do software livre para além desse nicho acadêmico que ele estava restrito naquele momento, né? E aí surge esse dilema aí, qual será o modelo econômico? Qual vai ser o modelo econômico que a gente vai adotar para que esse software tenha um desenvolvimento sustentável? Que é o modelo que a gente tenta se responder até hoje, né? Mas que também a gente já tem algumas respostas para ele, que obviamente não é o modelo anterior, que era o modelo de vender caixinha, que mesmo dentro do software proprietário é um modelo que já acabou, né? Hoje em dia a gente não vende mais caixinha de software, mesmo que você faça software proprietário, né? Então, a resposta que o software livre foi encontrando para isso era o modelo de serviços, né? A gente tem aí a Red Hat, que é uma empresa que fatura 2 bilhões de dólares com software livre por ano, e outras empresas como o Google, etc., que não são empresas de software livre, mas que fazem uso extensivo de software livre, né? Então, é uma pergunta recorrente que a gente tem que responder a cada momento, principalmente quem quer desenvolver software livre e trabalhar com isso, né? Então, eu acho que essas duas componentes, né, a internet e a academia, são duas coisas que estão aí no berço do software livre, e que eu acho que a gente precisa entender quando a gente fala de software livre, né? A gente precisa entender de onde veio, precisa entender a motivação, senão a gente entra numa lógica simplesmente de usar software livre porque é melhor, né? E a gente não entende por que ele é melhor. Ele é melhor, pelo menos ao meu entender, ele é melhor por conta disso, né? É um modelo de desenvolvimento que propicia uma qualidade de software melhor. Mas isso é efeito, não é causa, né? Então, eu acho importante da gente entender essa questão aqui. E aí a gente tem o universo da cultura digital, que na medida que a internet e a tecnologia vai evoluindo e vai entrando para campos do conhecimento que anteriormente ela não atingia, esses valores também vão sendo levados para outras áreas da sociedade e vão influenciando outras áreas que antes não eram capazes, né? Então, por exemplo, a gente tem uma área que é Open Educational Resources, né? ou recursos educacionais abertos, né? Que é simplesmente a gente olhar para a área de educação com o olhar do software livre, né? Tem algum professor aqui? Ninguém é professor? O Clybson é professor, né? Então, a gente sabe, faz anos, quantos anos você é professor, Clybson? 10. Então você já pegou. Mas quem é professor mais antigo, pergunta para ele as transformações que essa área se passou, né? Então, antigamente, a única forma de você ter acesso ao conhecimento era através de um livro. E para ter acesso ao livro, você tinha que chegar e conseguir ele em algum lugar. Você precisava ir numa biblioteca, você precisava caçar o livro, você precisava ir atrás dele, né? E hoje não, o professor está falando um negócio na sala de aula, o aluno está vendo se é verdade no celular, né? Mas é a mesma coisa o professor também começar a se perguntar, caramba, como que o meu professor que dá a mesma matéria que eu, lá do outro lado do mundo, dá essa matéria? Será que
a prática dele pode acrescentar a minha? Será que a minha experiência pode acrescentar dele? E começar a trocar recursos, né? Começar a trocar, será que algum texto que ele recomenda eu poderia adotar? Será que algum exercício que eu fiz ele poderia adotar de mim? E começar a trocar esses recursos, né? Então, um exemplo interessante é a Secretaria de Educação de São Paulo aqui. Ela disponibiliza todos os materiais que são produzidos por ela em Creative Commons, de forma que qualquer outra pessoa pode fazer uso. Eu tentei muito encontrar essa notícia, que eu tinha lido e não consegui para montar a palestra, mas eu soube que uma prefeitura de algum lugar do Nordeste não sentia que os livros de geografia contemplavam bem o lugar, pegou um material que foi feito aqui pela Secretaria de Estado de São Paulo, contratou um geógrafo, um pesquisador local, ele escreveu um capítulo e ela fez uma edição do mesmo material com um capítulo a mais, né? O que é muito legal, né? O que é sensacional, a gente poder... É a mesma coisa, o código-fonte, pega o código-fonte, adapta para minha realidade e disponibilizo ele. Dados abertos é outra área, né? A gente começa a parar para pensar e falar o quanto a gente paga de imposto, onde esse imposto é gasto, de que forma que ele é gasto, são dados que já são públicos, não são? Só são dados abertos que a gente tem que ter acesso a eles, né? Por que a gente não pode ter acesso a esses dados com a mesma facilidade que a gente tem acesso ao código-fonte de um software? Na hora que eu vou lá e dou um apt-get source, o programa que eu quero, e o meu sistema lá baixa esse código-fonte, eu posso olhar nele, né? Então, assim, é olhar para os dados públicos e falar, eu quero ter acesso a esses dados de uma forma rápida e simples, como eu tenho acesso ao código-fonte de um programa que eu uso todo dia, né? Então, a gente tem iniciativas como Transparência Hacker, que é uma comunidade aqui de São Paulo que tem que se reúne, não sou só nerds e programadores, tem jornalistas, tem sociólogos, tem uma galera que não é desenvolvedora e que se interessa por essa área e que tá junto nessa, tentando criar projetos que visem utilizar os dados públicos e disponibilizar de uma forma que as pessoas entendam, que as pessoas achem interessante e consigam compreender. E a gente tem iniciativas até públicas do próprio governo público, como a Câmara Municipal de São Paulo, que em 2012 chegou a fazer uma maratona hacker para estimular o uso dos softwares, dos dados públicos que estavam sendo criados, abertos, na verdade, disponibilizados em formato digital nessa época. Porque também tem isso, de nada adianta eu disponibilizar isso de forma escrita ou num PDF, né? Que eu não posso utilizar isso para escrever um novo programa, né? O ideal, eu li um artigo recentemente que eu acho interessante, que fala, dados abertos devem ser API first. A gente já ouviu muito mobile first, né? A gente fala API primeiro, a API tem que vir primeiro na arquitetura, né? Você tem que pensar já no conceito da API, porque você tem que disponibilizar esse software de uma forma fácil para que outras pessoas consigam pegar esses dados e recriar em cima deles, né? E eu concordo 100% com essa afirmação. A gente tem o Creative Commons, né? O Creative Commons é um negócio fantástico, que é a gente enxergar as licenças de software, as licenças que permitem que outras pessoas façam uso do software no ambiente da cultura, né? Então, a mesma transformação que o software livre promoveu na área da tecnologia, o Creative Commons promoveu na área da cultura, né? Então, não sei se vocês sabem, mas tanto no Brasil como em outros países, se você escreve uma música, se você faz um filme, se você escreve um livro e não fala sobre qual licença ele está, automaticamente ele está sob copyright. E o copyright é todos os direitos reservados. Ou seja, se você quiser fazer qualquer uso que não aquele que está prescrito, você tem que perguntar para o autor se ele permite. E os autores hoje, nesse mundo de internet que a gente vive, às vezes, inclusive, desejam, não vem problema que se façam alguns outros usos, que você remixe a minha música, que você copie um capítulo do meu livro, que você coloque a minha música num filme seu. Eu não importo, eu quero mais que todo mundo ouça, que todo mundo leia, que todo mundo veja aquilo que eu fiz, né? E aí, o Creative Commons vem
como uma licença alternativa ao copyright, onde você especifica quais são os termos da licença que você quer e quais liberdades você quer oferecer para as pessoas que vão consumir a sua obra, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o Jamendo. Na época que eu fiz essa palestra, uns 2 anos atrás, ele tinha 370 mil faixas de música sobre Creative Commons, né? Todas elas sobre Creative Commons. A maior parte era para uso não comercial, mas de 15% a 20% habilitava até o uso comercial. Ou seja, você poderia pegar essas faixas de música e colocar num filme comercial seu sem pedir autorização nenhuma para o autor, porque o que o autor quer é que essa obra se expanda o máximo possível mesmo. E aí a gente tem a Wikipedia, que também faz parte, tudo que a gente escreve que está na Wikipedia está sob Creative Commons, né? E aí, vocês aqui, alguns de vocês, quais de vocês são estudantes aqui? Boa parte, né? Eu até criei uma certa celeuma lá na faculdade das 2 meninas aqui, porque eu falei essa frase, eu falei, aposto que o professor de vocês fala para vocês não colocarem a Wikipedia nos trabalhos bibliográficos, tô certo? Eles estão errados, eu criei uma confusão lá. Estão errados, porque assim, a Wikipedia é a maior enciclopédia que a humanidade já conseguiu criar até hoje, né? E, meu amigo, se você passa um trabalho e o aluno não olha nem na Wikipedia, ele não fez o mínimo, né? Porque a primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhadinha na Wikipedia para ver o que está lá, né? Então, a Wikipedia deveria ser a única bibliografia obrigatória em qualquer trabalho, né? Porque é o mínimo que o cara tem que fazer, dar uma olhada na Wikipedia, senão ele não pesquisou nada, né? E quanto tempo você pega um livro escrito, você encontra um erro, quanto tempo vai demorar para você corrigir esse erro? Até aquela edição esgotar, pelo menos, e resolverem fazer outra. A Wikipedia, você encontrou um erro, o que você faz? Você mesmo vai lá e corrige. Quantos revisores tem um livro? Quantos revisores tem a Wikipedia? Quer dizer, é um preconceito você achar que porque a Wikipedia todo mundo pode mexer, ela é pior, né? É a mesma coisa do software livre. O cara que fala que o software livre é menos seguro porque o código está aberto, ele não entende o que é o processo de desenvolvimento de software livre. Assim como o cara que fala que a Wikipedia não pode ser utilizada num artigo científico, é porque ele não entende o processo de escrita de um artigo científico. E é o que a gente escreve no artigo científico, a gente não copia de lugar nenhum, né? A gente não tem fonte nenhuma, a gente não lê nenhuma outra, a gente não cita ninguém, né? Quer dizer, é uma falácia, né? É uma idiosincrasia. E a Wikipedia, enfim, está dentro desse movimento de cultura livre, né? Da gente achar que a cultura tem que ser tão acessível quanto o software livre é, né? Tem que ser tão acessível quanto o software passou a ser depois que surgiu o software livre. E se você acha que, você pode ter wikis de diversas coisas, né? Eu posso ter uma galera que faz aqui, ó, Harry Potter Wiki. Os caras gostam de Harry Potter, resolvem escrever uma Wikipedia sobre Harry Potter, né? Ah, mas é um tema muito... Tá, então tem o Wiki Dança. A galera gosta de dança, resolveu fazer uma wiki sobre dança, né? Por quê? Porque a Wikipedia e esse movimento de wikificação entende que se cada um contribuir com aquilo que ela entende bem, a gente consegue montar esse maior arcabouço de conhecimento que a gente já conseguiu construir até hoje enquanto ser humano, que é a Wikipedia, né? Então talvez você não saiba tudo, mas tem uma coisinha que você entende bem, você é especialista, seja tipo a escalação do seu time do coração do campeonato estadual de 1973, você sabe de cor, se você for lá na Wikipedia colocar, vai acrescentar, né? Sei lá, a cidade onde você mora, sei lá, é uma cidade pequena, então vai lá, escreve um artiguinho na Wikipedia, o cara que for lá vai conhecer a cidade, tal. Alguma coisa você sabe bem, né? Se você contribuir com esse conhecimento, isso vai acrescentar ao todo, né? E a gente tem movimento de arte digital. Então, fazer arte já é um negócio complicado, já não dá muito dinheiro. Se eu tiver que gastar para fazer
com software para arte digital, vai ser meio difícil. Então a gente até tem alguns softwares que foram criados. Esse aqui é o Processing, que é um subset do Java, eu acho. Não sei se é um superset ou um subset, mas enfim. E o Open Frameworks, que é uma biblioteca em C++, feita com a finalidade de desenvolver arte digital. Então, a gente tem um outro videozinho aqui, eu estou acabando, eu juro que eu estou, que é de um cara que eu adoro, que ele mistura tudo isso um pouco que eu estou falando, né? Então a gente não sabe se isso é arte, se é tecnologia, se é mágica, se é software livre, se é... Eu vou pedir desculpa porque o vídeo não está traduzido, não tem legenda, porque eu não consegui achar. É um vídeo do TED, todos vocês devem ter visto o TED alguma vez. Mas não tem problema também, porque ele quase não tem fala. E eu vou traduzir um pouco do que ele fala no começo. Ele fala assim, que ele é um mágico, se apresenta e tal. E ele fala que ele iniciou um projeto de unir a mágica ao software livre. E porque a área da mágica é uma área muito fechada, muito restrita, onde as pessoas têm dificuldade de colaborar mesmo entre pares. E ele lançou esse projeto de criar uma ferramenta de software livre para mágica, de forma que as pessoas pudessem pular a etapa mais complicada e já ir direto para a poesia, para a arte da coisa mais rápido, tá ok? Vamos lá. É curtinho, prometo. So magic is a very introverted field. While scientists regularly publish their latest research, we magicians do not like to share our methods and secrets. That's true even amongst peers. But if you look at creative practice as a form of research, or art as a form of R&D for humanity, then how could a cyber illusionist like myself share his research? Now, my own specialty is combining digital technology and magic. And about 3 years ago, I started an exercise in openness and inclusiveness by reaching out into the open source software community to create... Pessoal, vamos parar de fazer download aí. Caramba. Vamos fazer assim, vamos tentar deixar baixando aqui. E eu volto. New digital tools for magic. Tools that could eventually be shared with other artists to start them off further on in the process and to get them to the... Eu vou avançar, que daí eu acho que ele vai baixando. Faster. Today I'd like to show you something which came out of these collaborations. It's an augmented reality projection tracking and mapping system, or a digital storytelling tool. Could we bring down the lines, please? Thank you. So let's give this a try. And I'm going to use it to give you my take on the stuff of life. Terribly sorry. Eu vou avançar, aí eu acho que ele vai ficar carregando e a gente volta, tá? Não sei, aqui não deveria estar esse problema, mas acho que é alguma coisa do YouTube mesmo. Tô terminando, então assim, a gente tem movimento de open hardware, né? Que vocês já devem que se expandiu muito aí nos últimos anos. E na verdade, a gente fala que o open hardware, ele é o software livre do mundo real, né? Então, tipo, com ele você pode fazer coisas reais, palpáveis, que a gente não conseguia fazer antes, né? E a gente olhar para certas coisas eletrônicas, né? E tipo falar assim, eu olhar para aquela, sei lá, para aquela câmera ali, ou para esse projetor ali, e falar assim, poxa, como é que será que aquele negócio funciona?
Será que eu conseguiria fazer um negócio desse? Será que eu conseguiria montar um negócio desse? Será que não seria mais legal se eu pudesse controlar aquele projetor ali pelo meu celular? Né? Porque tipo, ele tá lá em cima, longe, e aí, sei lá, eu tenho um controle remoto, mas seria mais legal eu fazer um que eu conseguisse controlar pelo celular através de um app. Será que eu consigo fazer isso? E a gente estudar esse hardware, liberar aquilo que o meu estudo descobriu e deixar com que outras pessoas se aproveitem disso, completem esse estudo e siga esse caminho, né? E toda essa lógica do hardware aberto, do movimento de Open Hardware, a gente pode dizer que começou com o surgimento dessa plaquinha aqui, que é o Arduino, que a maior parte de vocês talvez já conheçam, tem uma galera aí usando e tal, que nada mais é do que um controlador, uma microcontroladora open source, né? Que qualquer um pode fazer, as especificações estão abertas, você pode criar o seu mesmo. A gente tem versões brasileiras, tem Tatuino, Brazuino, que tipo, porque é aberto, qualquer um pode produzir. Se você quiser montar uma fábrica e produzir Arduino aqui no Brasil, você pode, só não pode chamar de Arduino, porque a marca, sim, é proprietária, tá? E para que serve isso? Simplesmente para a gente ligar componentes eletrônicos e criar alguma coisa nova, né? Aí teve um cara que falou assim, preciso fazer um projeto de Arduino para criar alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma impressora 3D, que é um negócio simples, né? Aí ele resolveu fazer uma impressora 3D e aí ele liberou as especificações da impressora 3D, o projeto todo na internet também. E aí surgiu todo esse movimento de impressora 3D que a gente conhece hoje, de várias pessoas, um projeto em cima do outro, e aí pega um projeto, modifica, libera, etc. Esses caras não são mais tão abertos como eles eram antes, mas eles iniciaram boa parte desse movimento aí de hardware aberto e impressão 3D. E o final aqui, que é um pouco, eu acho a última fronteira desse movimento de cultura digital, que é a galera que enxerga a biologia, a genética como software livre, né? Por que esse movimento de genoma, de entender a biologia, não pode ser algo que eu também posso me apropriar dele, né? Então a gente tem alguns hackerspaces ao redor do mundo. No Brasil são poucos, em São Paulo tem uma galera que começou lá na USP, que é de fazer estudos de genética de garagem, né? Então o Hello World dessa galera é você pegar um gene de uma bactéria que brilha, colocar em outro e fazer ela brilhar. Fazer um blink na bactéria, né? Então, inclusive com equipamentos, com centrífuga para DNA, etc., feitos com Arduino, né? Então acho que isso é a última fronteira. A gente tem esse cara aqui que é um brasileiro, ninguém conhece ele chama Eduardo Crack. Ele é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos hoje, e ele é um artista plástico, na verdade, e ele fez um projeto que é esse coelho aqui, que brilha no escuro. Ele é fosforescente, né? E se você apagar a luz, ele fica verde, fosforescente. E aí disseram que essa obra de arte era tão revolucionária quanto aquele mictório esqueci. Daquele dadaísta, esqueci o nome agora dele, que tem aquele pinico que chamava de A Fonte, né? Enfim, esqueci o nome agora, mas ele foi muito... Falaram que isso era algo muito revolucionário no mundo da arte, enfim, mas aqui a gente não conhece. E a gente tem coisas como... Na verdade, qualquer coisa, se você digitar qualquer coisa open no Google, você vai encontrar alguma coisa. Então, se você assim, você tem máquina de costura open, você tem móveis open source, você tem... que nem nesse caso aqui, essa mulher é a Anna White, ela tem uma comunidade na internet, ela é uma dona de casa no Alasca, vive no Alasca, e ela construiu uma comunidade porque ela começou a fabricar móveis em casa, e ela liberou as especificações dos móveis, o projeto, os desenhos, etc., para as pessoas que quisessem fazer, reproduzir em casa. E aí,
há 2 anos atrás, quando eu dei uma olhada, por exemplo, na página do Facebook dela, 2 anos atrás, ela tinha 178 mil likes lá no Facebook. E ela tem uma página, então você consegue baixar os projetos dos móveis, ela fotografa, mostra e tal. Criou toda uma comunidade em torno disso. Então você tem Open qualquer coisa hoje em dia. Se você digitar Open alguma coisa, é capaz que você encontre lá na internet, né? E aí, deixa eu tentar voltar lá pra gente passar aquele vídeo, porque eu queria muito que vocês vissem aquele vídeo. Eu espero que ele já tenha carregado. Ah, aqui. Consegue soltar o áudio? Wake up. Áudio. Aí. Hey. Come on. Please. Come on. Ah, sorry about that. Forgot this. There you go. Give it another try. Okay. Figured out the system. No. Try this. Come on. You heard her. Go ahead. Bye-bye. E aí, o que vocês acharam? É legal, né? Tudo bem que foi meio picotado, porque... Tô acabando, só fiz encerramento. Meio picotado, porque tá... Falta 1 minuto aqui no meu ainda. Meio picotado, porque a gente teve que ir e voltar e tal. Mas esse cara, eu gosto muito dele, ele chama Marco Tempest. Ele se auto-intitula um cyber-ilusionista, né? E é um pouco a síntese assim dessa palestra, né? É um negócio super contemporâneo, assim, no sentido que você
não sabe exatamente o que é, se é arte, se é mágica, se é software livre, se é circo, se é... enfim. E é um pouco essa lógica do software livre, que eu acho que tem toda uma dinâmica. Eu acho que o software livre tem uma contradição também hoje, no momento que a gente está, que ele nunca foi tão importante e ao mesmo tempo tão irrelevante, né, em termos sociais mesmo. Então hoje tudo é software livre, o software livre é super importante, o mundo não vive mais sem software livre. A maior parte das coisas que a gente usa hoje tem software livre, computador, aquele projetor, a sua Smart TV, nosso celular Android, seja lá o que for. Mas ao mesmo tempo, esses conceitos eu acho que estão se perdendo também, e a gente passa a não entender exatamente por que o software livre é da forma que é, né? E a gente acaba passando só a usar ele meramente como um software qualquer, e aí as diferenças entre um modelo e outro vão se apagando, e eu acho que isso é um negócio meio perigoso, né? Então tá aqui o meu nome, meu Twitter, meu site, meu blog pessoal novo, tem esse e-mail, tem um e-mail do Gmail também, que é kemilzaidan@gmail. Vocês podem me escrever, quiser dizer alguma coisa, o que achou, etc., perguntar alguma coisa. É um prazer. Foi um prazer estar aqui, apresentar para vocês. Acho que é isso, tá bom? E obrigado. Cadê? Meu irmão. Sumiu? Eu ia falar que o meu irmão assistiu minha palestra, mas acho que ele saiu no meio, não gostou. Enfim. Tem um irmão de 16 anos que, se não viesse hoje aqui, morria. E acho que ele não aguentou assistir a palestra inteira e foi andar. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? Vou ficar por aqui. Se alguém quiser conversar depois, tamo aí.